A paz de Cristo para a igreja, a paz de Deus, a paz do Senhor, paz e graça, graça e paz. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 18. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 10 e o versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número... A gente fica bonito na televisão, né? Só na televisão, né? Capítulo 18 do Evangelho de João, versos 10 e 11. Enquanto você procura, quero deixar aqui registrado minha alegria de mais uma vez vocês terem lembrado da nossa pessoa. Agradecer ao pastor Diego, pastora Cristina, não é isso? Deus abençoe. É muito bom estar aqui nessa comunidade de fé. Eu sempre digo à minha esposa, hoje ela não está comigo, porque ela foi ministrar em outra igreja. Na verdade, uma igreja que eu iria ministrar, mas tinha compromisso. Falei, pastor, eu não posso. Mas a minha esposa ministra, então manda ela. E Deus tem usado para a glória dele, para a glória dele. Aí eu vim acompanhado da minha filha. Falei, olha que bênção, hoje vamos ter um momento de pai e filha, né? De Santo André para cá, ela só veio dormindo. Que companhia! Mas que bom poder ter a minha família na presença de Deus. Não tem preço, não tem... Tem coisas que têm valor, tem coisas que têm preço, né? Seu carro tem preço, a sua família tem valor. Pastor Diego, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Capítulo de número 18, versículos 10 e 11. Deus colocou essa palavra no meu coração. E o título, às vezes eu não coloco muito títulos nas minhas mensagens, mas eu preciso colocar um título nela. Na verdade, não é o título de toda a pregação. Eu quero falar sobre restituição. Restituição. Você está servindo um Deus que é um Deus de restituição. Amém? Mas vamos entender que tipo de restituição Deus quer fazer nas nossas vidas. Capítulo 18, verso 10 e 11 diz assim: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Verso 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mantenha sua Bíblia aberta e tome seu assento, por favor. Não feche a sua Bíblia. Vocês estão vivendo esse tema de plantio e colheita. Uma frase que eu li num livro que diz assim:
Nunca reclame da sua colheita. Olhe para trás e veja o que você plantou. Porque você é fruto, resultado das suas escolhas e do que você plantou. E hoje, eu pela manhã, lendo a Bíblia, e depois saí para as minhas atividades, esse texto falou muito ao meu coração. Um texto que praticamente nós já ouvimos sobre, mas não com tanta ênfase. Acredito que vocês não tenham ouvido uma pregação voltado para esse personagem bíblico chamado Malco. Malco, que não era um soldado. Malco, que a Bíblia vai designá-lo, que ele era servo do sumo sacerdote. Ele estava servindo ao sumo sacerdote, e tudo indica que esse sumo sacerdote, nesse período, era Caifás. Havia 2 sumos sacerdotes naquele tempo do Império Romano, onde Jesus pregava, que era Anás e Caifás. E tudo indica, historiadores vão designar que Malco era servo de Caifás. Mas o texto aqui é emblemático. Jesus, ele está no Getsemane, ele está no Getmani, prensa de azeite. Ele está ali nos seus últimos momentos para ir para o martírio, para ir para o Calvário, para ir para o poste romano para ser açoitado. E tudo isso ele já sabia, porque ele veio para esse propósito. E ele estava ali no jardim do Getsemane. E a Bíblia vai dizer que Judas vai levar os algozes, os soldados, até o lugar aonde Jesus estava orando com seus discípulos. Mateus capítulo 26, a partir do 36 vai dizer também. Lucas capítulo 22, a partir do 39, Marcos 14, 32 também, a mesma passagem, porém de ângulos, de prismas diferentes, a história é contada. Mas só João vai falar o nome de Malco. Só João. Em Mateus capítulo 26, lá para os versículos 52, 53, interessante que quando Pedro pega a espada, e preste atenção, Pedro aqui ainda não estava totalmente convertido. E imagine uma espada na mão de quem ainda não se converteu. Imagine uma espada na mão de alguém que ainda não teve um encontro com Jesus. Geralmente, esta pessoa vai agir por si própria, vai se autodefender-se e vai dizer assim: peraí, eu sou crente, mas não pisa no meu calo. Não tem ninguém aqui assim, não é? Que silêncio. Mas Pedro andava com Jesus, e o texto diz que ele tinha uma espada. Andava com Jesus, mas ele ainda tinha uma espada. O grande problema das pessoas hoje é que elas se converteram a uma religião e não a Cristo.
e não largaram as suas espadas. A espada pode ser a nossa língua. Vou pregar. A espada pode ser as nossas críticas, travestidas de críticas construtivas, que na sua essência de construtivas não tem nada. As nossas espadas podem ser os nossos pré-julgamentos. Mas nesta noite, Deus nos trouxe aqui para deixar qualquer espada de lado. Pedro foi defender Jesus com uma espada. Defender Jesus com uma espada. Em Mateus capítulo 26, versículo 52, 53. No 52, quando ele corta a orelha de Malco, Jesus disse assim: mete a tua espada na bainha, porque aquele que com a espada ferir será ferido. Aí Jesus, eu acho lindo quando ele diz assim: ou não pensas tu, Pedro, que se eu quisesse... se você não der glória, você está mal, hein? Hein, filha? Como é seu nome? Lívia. Olha o que Jesus falou para Pedro: Pedro, eu não preciso de defesa, eu não preciso de ajuda, Pedro, porque se eu quisesse agora, eu oraria ao meu Pai, e o meu Pai enviaria apenas 12 legiões de anjos para me livrar. Uma conta rápida, pastor. 12 legiões de anjos. Sabe quantos anjos são? 72 mil anjos. E a Bíblia diz que um anjo na Bíblia feriu 185 mil soldados da Síria. Tá bom para você? O que é mais? O Deus que você serve é grande. O Deus que você serve, Ele te defende. Aí Pedro, só que ele não entende isso. Ele ainda está usando da sua carnalidade. Ele ainda está usando da sua aptidão humana, terrena. Mas no texto de João, aparece o personagem Malco. E Malco era servo de um sumo sacerdote. Qual era a função de Malco? Malco estava sendo preparado para adquirir e trabalhar nas funções sacerdotais do templo. A Bíblia não vai dar muitas informações sobre Malco. A história também, muito pouco. Mas a ideia de ele ser o servo de um sumo sacerdote é que ele estava sendo preparado, lapidado, ensinado para exercer o sacerdócio. Acredito eu, e aqui é uma inspiração minha, e a Bíblia me dá amplitude para isso, para que eu pense. Eu imagino Malco sonhando no dia que ele seria consagrado a um sacerdote. Ele sonhava ser um sacerdote, estudava para ser um sacerdote, caminhava para o ofício sacerdotal. Talvez as suas aspirações em exercer o sacerdócio era a das melhores possíveis. Mesmo que nesse tempo
O sacerdócio estava corrompido, mas talvez no coração de Malco ele pensava: eu vou fazer diferente. Estamos vivendo um tempo onde nós precisamos de homens e mulheres que façam a diferença. Você não é todo mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Em casa, no trabalho, aonde quer que o Senhor nos coloque, precisamos fazer a diferença. Ah, mas fulano não veio, ciclano não faz. Você não tem nada a ver com a vida de fulano e de ciclano. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para uma missão. Então cumpra essa missão, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas sim para aquele que te chamou, o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente olhar para o lado, a gente para. Se a gente olhar para o cenário, a gente para, pastor. O cenário não é favorável. As notícias do mundo gospel não são favoráveis, mas eu ainda creio no remanescente. Oh glória, quem deu um glória alta ali? Vou pregar só para ela. Eu ainda creio no remanescente, pastor. Eu ainda creio numa comunidade que se reúne num sábado à noite para receber uma porção da palavra de Deus, porque esse remanescente vai fazer a diferença. Deus chegou para Elias e disse: Elias, você está dizendo que só você sobrou? Deixa eu te dar um recado. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram, que não beijaram a boca de Baal, estão escondidos, não tem nome, não tem título, mas são meus. Eu os conheço e sou conhecido deles. Aleluia. Malco talvez era esse jovem que recebeu uma missão de acompanhar os soldados que iriam prender Jesus para dar a notícia a Caifás. Talvez estava no lugar errado, na hora errada, cumprindo uma missão errada. Tem muita gente que está fazendo a coisa errada, na hora errada, no dia errado. E ele estava lá. O texto diz que quando ele vai até Jesus, e Judas já tinha entregado Jesus, e Judas falou algo para os soldados e disse assim: aquele que eu já esse prendei. Fiquei pensando, por que um beijo? Porque Jesus era tão igual aos discípulos que para distingui-lo, Judas precisou dar esse sinal. Jesus andava no sentido estereótipo igual aos discípulos. E hoje nós vivemos um momento de pessoas que estão se embriagando com a fama, com o glamour. E Jesus andava como os discípulos. Os soldados veem ele recebendo o beijo, vão prendê-lo. Malco está ali, acompanhando os soldados. O texto diz que quando os soldados vão prender Jesus, apanhar Jesus, Pedro, ele vai desembainhar uma espada. Interessante que ele não fere os soldados, ele fere quem? Malco.
E o texto diz, verso 10, que ele corta. Dá para colocar aí na tela? Ele corta a orelha direita. Ele corta o quê? Por que a orelha direita? Eu fiquei meditando nisso. Por que a orelha direita? Alguém disse assim: Pedro não queria cortar a orelha, Pedro queria cortar a cabeça. É que ele errou. Mas ele cortou a orelha direita. E ele era servo do sumo. Agora vocês vão entender que eu vou começar a pregar agora. Agora, quando a orelha de Malco é cortada, o sonho dele acaba ali. Como assim, pastor? Malco, quando coloca a mão e vê sua orelha direita cortada, ele disse: acabou para mim. O sonho de exercer meu ministério morreu hoje. Acabou hoje. Porque quando lemos Êxodo capítulo 29, versículo 19, olha que interessante. Para exercer, agora você vai entender aqui. Para exercer, Êxodo capítulo 29, versículo 19. Para exercer a função de um sacerdote, Moisés, ele designou um ritual. E qual era esse ritual? O ritual era que Arão, que foi um sumo sacerdote, e seus filhos, olha que interessante, pegasse um cordeiro, pegasse o quê? Um cordeiro, e colocasse as mãos na cabeça desse cordeiro. Depois, imolava o cordeiro e pegava o sangue do cordeiro e faria essas três coisas. Pegava o sangue do cordeiro e colocava na ponta da orelha direita. Pegava o sangue do cordeiro e colocava no polegar direito. Pegava o sangue do cordeiro e colocava na ponta do pé direito. Em Levítico capítulo 8, versículo 22, a mesma coisa. Era o ritual para a consagração. O sangue de um cordeiro precisaria ser colocado na ponta da orelha, na ponta da orelha, na ponta do polegar e na ponta do pé. O que foi tirado de Malco? A orelha direita. Malco jamais poderia agora exercer o sacerdócio. Acabou. A minha orelha foi cortada. Eu que esperei tanto tempo para exercer esse ministério, roubaram de mim. Mas quem estava lá para restituir? Oh glória, 3 vezes, hein, irmão? Gostei desse glória. Jesus nesta noite, Ele vai restituir aqui. Mas quando a gente fala de restituição, logo a nossa mente tão terrena, material, ela já vai nos conectando a coisas palpáveis. Restituição do carro, da vida financeira. Mas o Senhor colocou no meu coração, pega isso para você. Deus vai restituir ministérios aqui. Pessoas que noutrora estavam no altar,
louvando, servindo, adorando, mas suas orelhas foram cortadas, e você hoje é apenas um frequentador de igreja. Eu tenho uma palavra de Deus para você: Deus vai restituir o teu ministério, mulher, o teu ministério, homem, o teu ministério, jovem. Aleluia. Quarta-feira, eu e minha esposa estávamos numa visita na casa de um casal, e esse casal, membros da nossa comunidade, eram pessoas ativas na igreja, ativas. E quando eu digo ativas, eu não estou falando de cargo. Eram ativas, e os cargos são necessários para que a comunidade reconheça que você tem um ofício aqui, amém? Que tem gente que fica assim: eu não gosto de cargo. Não, o cargo é necessário para que a comunidade local saiba quem são as pessoas que trabalham no corpo, na igreja local. E esse casal era um casal de diáconos que literalmente se esfriaram na fé, que literalmente estavam apáticos, anêmicos. Literalmente aqueles que iam só de domingo, literalmente aqueles que não tinham mais alegria, não tinham mais desejo. E eles contaram para nós como eles eram ativos, trabalhando com jovens, levando pessoas, levando comida e sopa para aqueles mais necessitados. E ao olhar para eles, vendo o estado de torpor, de frieza, eu disse: Deus vai restituir o ministério de vocês. Deus vai devolver, Deus vai restituir esse tipo de restituição. Restituição no teu casamento, restituição no teu ministério, na tua família, na tua casa. Ah, pastor, mas eu escutei tanta coisa, eu ouvi tanta coisa. Vai continuar ouvindo, mas se você entender que o sangue aspergido, colocado na ponta da orelha da consagração de um sacerdote, sabe para que servia? Espiritualmente era Deus dizendo: vocês vão ouvir a minha voz. Aleluia. O sangue daquele cordeiro representava e representa hoje o sangue do cordeiro pascual. Preste atenção, você vai ouvir muitas vozes, você vai ouvir muitas coisas, mas você não pode deixar de ouvir a palavra do teu Deus, a palavra de Jesus. E maior é a palavra dele na sua vida do que a palavra dos outros, do que a opinião alheia. Se ele falou algo ao teu respeito, vai se cumprir, creia. Tem gente que dá mais ouvido à voz do inimigo do que à voz de Deus. Dá mais ouvido às críticas. Eu lembro quando eu comecei meu ministério, gente, meu Deus do céu, 20 e poucos anos atrás, magrinho, parecendo um chupa-cabra. Meu Deus, pastor vindo das drogas. Isso há 30 e poucos anos já. Eu sou pastor há 20 anos. Mas quando me converti, eu me lembro que quando eu fui ministrar a primeira vez, lembro até hoje, a primeira mensagem, 1 Samuel 16, o tema era, a minha professora de escola dominical, irmã Ruth, me deu esboço, e eu fiquei pregando para os travesseiros lá em casa. Ninguém se converteu, irmão. Os travesseiros, coração duro.
Aí eu lembro que fui pregar no culto de jovem. Meu pastor me deu oportunidade. Irmão, pensa na mensagem horrível. Eu troquei o nome de todos os personagens. Tremi. Meu Deus, que desastre. Sentei assim no primeiro banco, falei, isso não é para mim, não sei pregar. Aí meu pastor chegou do meu lado e disse, rapaz, que pregação, hein? Eu, como é que é? Mas ali, ele sabia que eu estava precisando daquela palavra, naquele momento. Passou uma semana, ele me chamou na casa dele e falou, vem cá, Deus tem um ministério com você, mas Ele vai te aperfeiçoar. Continue, continue, continue. E eu fui continuando, ouvindo essas palavras, mas ouvi também outras contrárias. Ouvi também um tipo de palavra que disseram assim, esse negrinho aí vai pregar? Eu disse, não, só tem esse negrinho. E aquilo foi para mim uma bezetacil de ânimo para pregar. E preguei, irmão. Deus me deu graça. E aquele que disse, aquele negrinho, passou-se alguns anos. Eu estava pregando em Serra Negra, num hotel. E ele tinha um ônibus. E ele não me reconheceu. E eu fui pregar num evento para jovens, num hotel. E quem estava dirigindo o ônibus? O que disse o negrinho? Nunca despreze o negrinho, hein? Está na Bíblia, Jeremias 38. Quem tirou Jeremias lá do calabouço foi um negrinho, etíope. E o nome dele é Ebed-Meleque, que quer dizer servo do rei. Diga para o seu irmão, nunca despreze um pretinho, viu? Você pode precisar dele. Aí pastor, estou lá no refeitório, lá no hotel, né? No lugar de... E ele não me reconheceu. Aí eu falei, peguei o prato, fui lá e sentei na frente dele. Posso comer aqui? Pode. Ele olhou. Eu falei, ele vai me reconhecer. É o pretinho. Falou, você é eu mesmo, rapaz. É você. Você que pregou aqui esses dias. Falei, é. E eu disse, que prazer revê-lo. Que alegria. Nos abraçamos. Ele lembra, ele me pediu perdão naquele dia. Eu falei, não peça, querido. Porque desde aquele dia já fui liberado sobre a sua vida. Somos irmãos em Cristo. Porque tem gente que para por qualquer coisa. Fica ouvindo outras vozes. A orelha de Malco foi cortada. Jesus estava ali na hora certa. Oh glória. Jesus disse, espera aí, Malco, nem tudo está perdido. Eu estou aqui no lugar certo. Talvez você não esteja no lugar certo, na hora certa, mas eu, Malco, eu estou na hora certa, no lugar certo, no dia certo. Porque pingar um pouco de sangue no polegar direito, no ouvido, na orelha, para sempre o sacerdote só ouvir a voz de Deus. E nas mãos, para que suas mãos sejam utilizadas a serviço do reino de Deus. E por que nos pés? Para que seus pés nunca se desviem, nem para a esquerda e nem para a direita, que você continue andando na presença de Deus. Aleluia. Deus quer
restituir e nos trazer restituição. Mas a nossa cabeça tão material só pensa no tangível, no palpável, no que perece. Aonde estão as mulheres de oração? Aonde estão os varões de intercessão? Aonde estão os evangelistas nessa noite? Aonde estão os jovens com o coração afogueados para ganhar outros jovens para Jesus Cristo? Aonde está a igreja de Jesus? Ela mudou? Sim, mas o Jesus dela não mudou. Perguntaram um dia para mim, pastor, por que os milagres da igreja primitiva, olha a pergunta, gente, não acontece hoje na igreja atual? Se a Bíblia, a palavra é a mesma, Jesus é o mesmo. Falei, que pergunta, Jesus, me ajuda. Eu pedi ajuda para o Pai, para o Filho, o Espírito Santo, querubim, arcanjo. Aí me veio uma inspiração. Porque a gente sempre quer dar uma resposta teológica, e aí nos eximindo das nossas responsabilidades. Sabe o que eu disse? Eu disse, sabe por que não acontecem os milagres que aconteciam na igreja primitiva hoje? Porque a entrega deles era muito maior do que a nossa. A devoção deles era muito maior que a nossa. Qualquer coisinha, aqui não, aqui todo mundo é maravilhoso. Qualquer coisinha, hoje as pessoas elas se ofendem, ficam magoadas. O irmão passou, nem me viu. Vou parar de ir nessa igreja. Aí eu vejo Paulo, vejo Pedro em Atos 12. A cabeça de Pedro ia ser cortada no outro dia, e ele está como? Dormindo. Você dormiria sabendo que a sua cabeça ia ser cortada no outro dia? Ele está descansando. Aqui já é um Pedro convertido. Aqui já é um Pedro que diz, eu durmo, mas ele trabalha. Eu durmo, mas o guarda de Israel não tosqueneja. Em Atos capítulo, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, meu irmão. A igreja de hoje não faria o que Paulo e Silas fizeram no cárcere de Filipe, em meio a fezes e urina, onde todo excremento da cidade de Filipe passava naquele calabouço. O texto diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, oravam e cantavam. Orabacachandaracalamaragas, olabande calamachuri calamaia. Essa igreja hoje, ela está muito aquém. Ela precisa entender que, claro, estamos em outro século, em outro tempo, mas a essência não pode mudar. Os marcos não podem ser removidos. A igreja primitiva crescia, sabe como? Na comunhão, no partir do pão, perseveravam na oração, no ministério da palavra, no jejum. A igreja não cresce com historinhas, a igreja não cresce apenas com
uma agenda lotada. A igreja não cresce apenas só com esses propósitos que são válidos, mas a igreja cresce quando ela entende a sua missão, quando ela continua orando, quando ela continua sendo perseguida, mas ela não para, ela avança. Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Você é vaso de barro, mas você carrega a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Aleluia. Graças a Deus que você é de barro, mas o que você carrega você carrega algo tremendo aí, irmão. Você carrega a eternidade, e aonde você anda, a eternidade vai com você. Caminho para o final. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha e com um super bondem celestial, esse não foi, esse coloca aqui, ó. É Lívia, né, Lívia? Olho de pessoa, gente sem orelha, Lívia. Meu Deus, né? Já é feio sem orelha, né? Mas Jesus pega o código. Ele pega a orelha e diz: Malco, olha eu restituindo, ó. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a sonhar. E ele coloca. E aqui é a mensagem que ele deixa para Malco: estou restituindo aquilo que tiraram de você, aquilo que roubaram de você. Existem pessoas que são roubadores de alegria, ladrões de felicidade, assaltantes e assassinos do coração, que ferem, machucam, mas o Deus da restituição vai restituir hoje casamentos, ministérios, lares, famílias. Oh glória! Você crê no Deus da restituição? Eu era um caso perdido, nós éramos um caso perdido. Mas Jesus foi lá e disse assim: espera aí, estávamos predestinados ao inferno, filhos da ira. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, nos resgatou, nos restituiu. Oh glória! E todas as vezes que eu estou ministrando, pastor, parece que é um filme. Eu sei da onde eu vim e sei para onde eu vou. Todas as vezes que eu estou ministrando, eu lembro da onde Deus me tirou. Parece que é como se o Senhor dissesse assim: não se ensoberbeça, não enche o seu coração, como diz a minha vozinha que faleceu, não fique abestalhado. Lembre de onde você veio. Rapidamente eu encerro aqui, porque de vez em quando a gente quer dar uma inflada, né?
A gente quer. Em alguma área a gente acha que a gente é bom, que a gente pode. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, congresso de jovens. Eu era evangelista, pregando todo dia, manhã, tarde, noite. E eu levava um caderno de pregações que eu ia anotando os sermões. E naquele dia eu disse, não vou levar não. Chega lá, Deus vai me dar a mensagem. Nem li a Bíblia. E era um congresso, irmão, mas era um congresso unificado. Devia ter uns 800 jovens. E eu pensando aqui comigo, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou quebrar tudo aqui. Aí Jesus, eu que vou te quebrar hoje. Aí, na época, microfone sem fio, eu falei, meu Deus, que chique. Isso lá em Santo André. Lembro como hoje. Você já viu um negrão de terno salmão? Já viu? Aqueles negrão dos Estados Unidos lá. Eu que fui dar uma um terno salmão, pastor. Sapato vinho. Não ri não, gente, é pecado. Achando que estava abafando. Mas naquela época todo mundo usava assim. Todo mundo não, né? Mas aí o pastor, eu não vi a hora de pregar. Eu queria fazer o fogo cair. E Jesus só lá, vou te pegar. Quando o pastor, vamos ouvir agora a palavra. Aí eu levantei, aquela polpa, esqueci de onde eu vim. Quando eu peguei o microfone, que eu ia falar, eu saúdo, a luz acabou. Mas não foi a luz da igreja não, foi do bairro. Deu um blackout. Apagou. Mas eu me lembro como hoje. Aquele zum 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 na igreja, depois, em dado momento, todas as vozes cessaram e eu ouvi a voz de Deus. Desça daí agora! Eu já desci chorando, irmão. Tire o seu terno. Coloque sua cara no chão. E eu comecei a chorar. E ele dizia, e eu não ouvia mais nada, eu só ouvia a voz dele: lembra da onde eu te tirei? Eu comecei a chorar e pedi misericórdia para ele. Pregue agora o que eu quero que você pregue. Aí começaram a acender as luzes de emergência. E o pastor queria acessar o culto. Falei, pastor, o culto vai começar agora. Me dá uma cadeira que eu vou pregar aqui. E é no gogó. E preguei, irmãos, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Quando eu terminei de pregar, a luz voltou. É como Ele quer. Você crê num Deus de restituição? Se coloque de pé. Posso chamar o Ministério de Louvor, pastor? Ministério de Louvor, por favor. Vocês aqui, vocês adoram a Deus com hinos. Meu Deus, eu volto lá na minha fé. Essa irmã tem a garganta de canarinho de Jesus, né? Canarinho de Jesus. Olha o pastor aí. O pastor não parece o Miller? Já falaram para ele? Aí, pastor, dá? Só não joga, né? Oh, meu Deus, pastor, gente boa. Gente, nós somos o povo da alegria, o povo da festa, o povo da restituição. E onde você pisar a planta do seu pé, Deus vai pisar com você. Deus chegou para Abraão. Abraão, Ló está brigando por espaço.
Ló está brigando por terra. Aí Abraão falou assim: ô Ló, escolhe para onde você quer ir. Detalhe, o direito da escolha não era de Ló, era de Abraão. Mas ele abriu mão, disse: escolhe o que você quiser, olha aí para a terra. Aí ele olhou para as campinas do Jordão, disse: eu quero ali. Mas mal sabia ali, que ali habitava pessoas que não tinham espírito. Sodoma e Gomorra habitava no coração daquelas pessoas. O texto diz que Ló levanta os olhos e vê: eu quero ali, as campinas. Pode pegar. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E assim foi. Só que quando Ló, olha que interessante, quando Ló se apartou de Abraão, o texto diz que Deus fala com ele: Ló, Abraão, levanta os teus olhos, porque eu vou te mostrar agora o que eu vou te dar. É só Ló sair do nosso lado que Deus vai nos abençoar, viu, irmão? Você fica andando com Ló aí, você vai, cuidado. Abraão levanta os olhos e diz: ó, tudo isso aqui, ó, é seu. Tudo isso aqui, ó. Porque aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar a terra em possessão. Então nessa canção, em nome de Jesus, o que na sua vida precisa de restituição? Ai, pelo amor de Deus, vida financeira, irmão, quem não está precisando de uma vitória financeira aqui? Nem levanta a mão. Meu Deus, irmão, todo mundo. Vamos falar de coisas eternas, espirituais. Pastor, eu parei de orar, quero orar mais. Pastor, eu jejuava, eu não jejuo mais. Pastor, eu evangelizava no trabalho, hoje eu não tenho mais vontade. Eu orava com a minha esposa, hoje eu não oro mais. Vamos pedir isso para Deus, essa restituição espiritual. Vamos clamar coisas espirituais. Amém? Porque Jesus disse assim, ó: buscai primeiro o reino, porque as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida, meu irmão. Ô glória, levante as suas mãos. Enquanto o ministério de louvor adora, Ele vai restituindo. Aleluia. É noite de restituição. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão e por favor, cante. Declaro nessa noite uma noite de restituição sobre a sua vida. Oh, aleluia, glória. Os anos que foram embora, o sonho que se perdeu. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e adore com ela. E diga: Deus é Deus de restituição. Diga aí, diga para ela, diga para ele: Deus é Deus de restituição. Aquilo que foi cortado, tirado, Deus está te devolvendo. Adore, igreja. Minhas águas tranquilas, tempo de restituição.
de Jesus. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado nesta noite. Somos a igreja do avivamento, eu creio. Eu creio na restituição. Declare isso na sua vida. Não! A tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Poder que o clamor pode declare tempo de restituição. Receba a glória de Deus. Receba a glória de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele te renova. Ele devolve a alegria. Ele devolve a paz. Ele devolve os dons espirituais. Receba dons espirituais. Ore pelos enfermos. Cure os enfermos. Pela baracha, baracalama. Você pode aplaudir ao Senhor. Já vou passar para o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é um Deus de restituição. Eu tenho uma palavra de revelação para você, filha. Seu nome? Você? Seu nome? Isso. Cristiane? Cristina. É tempo de restituição na sua vida. Aquilo que foi cortado, o Senhor está devolvendo. Deus não te chamou para ficar sentada aí não, viu? Ele vai trabalhar. Ele vai curar. Ele vai colocar azeite e vinho, porque nós temos que ser curados para curar. E esse tempo é um tempo onde Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Você crê nisso? Receba esta palavra. A igreja recebe essa palavra? Então, se quiser, desejar e puder, seja um profeta na vida do irmão aí, pelo menos de 5, e diga assim: olha, é tempo de restituição na sua vida. Amém? Deus abençoe. Eu passo a palavra ao pastor.